Você acompanha a partir de agora Sessão Pipoca Espiritual. Apresentação de Tatiana Benites e José Damião. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar do filme A Vida em Si. É um filme bem polêmico, já vou avisando, porque teve muita gente que amou, teve gente que não amou, teve gente que gostou marromeno, teve gente que gostou marromeninho, marromenão. Aí assim, a gente já tem muitas opiniões, daqui a pouco eu falo minha opinião, minha nota e meu ponto de vista. Mas se você já assistiu, coloca aqui seu comentário, o que você achou desse filme polêmico. Assim, polêmico que eu digo porque são vários temas, muitas coisas que acontecem no filme e que teve gente, assim, teve muita crítica o filme, então por isso que eu falo que ele é polêmico. Mas, coloca aqui a sua opinião, é um filme que está agora na Netflix para você assistir e daí você já comenta, já fala pra gente. Aproveita que você está por aqui, se você está aqui no canal Tatiana Benites, já deixa o seu like, né, os seus comentários e já faz aí a sua propaganda, manda para os seus amigos, se inscreve no canal e coloca aqui a sua opinião. Se você está assistindo pela TV Mundo Maior ou ouvindo pela Rádio Boa Nova, também deixa a sua opinião para a gente, suas sugestões, que a gente vai ficar sabendo de tudo e a gente vai falar aqui depois, tá bom? Antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual do filme, eu vou chamar para vocês aqui o nosso companheiro Damião, que vai falar para a gente a ficha técnica do filme, vai contar aí um pouquinho do babado, de como é que funciona, qual a história desse filme. Vamos lá falar com você de A Vida em Si. O data de lançamento, 6 de dezembro de 2018, no Brasil. O roteiro e a direção é de Dan Fogelman. O Dan Fogelman, deixa eu lembrar você, ele também foi o criador de This Is Us. Então, olha, gerou também aí muita da expectativa de This Is Us agora está fazendo um novo filme. E 1 hora 57 minutos de duração, é um romance, um drama. A vida em si é uma lição de amor e sobre o amor em todos os seus limites, sobre a vida em todas as suas faces. O amor é contado das mais diversas formas. Assim é a história da vida em si. Um romance dramático que atravessa o tempo, recheado de tragédias, decepções, reencontros, surpresas. Sobre como a gente pode se levantar mesmo quando todas as circunstâncias querem nos deixar no chão. Mostrando que a vida dá muitas voltas e que depende do ponto de vista. Vai fazer você se colocar no lugar de cada um dos personagens, sentir suas alegrias e dores, torcer por alguns, ter raiva de outros, enxergar por diferentes ângulos. Somos apresentados a 8 personagens, que facilmente encontraremos no nosso dia a dia, seja na nossa história presente ou nas histórias de nossos antepassados. Todos estão, de alguma forma, conectados. E o filme tem o foco principal no casal, mostrando que de quando se conheceram até o momento que estão prestes a ter uma filha. A partir de um jogo de pistas e recompensas, é uma série de flashbacks. O filme vai abrindo seu leque e expandindo a ação principal. O filme brinca bastante com a ideia da metalinguagem. Tem trilha sonora do filme de Bob Dylan. E aí eu vou lembrar de Gonzaguinha, hein, Tati? E a vida é bonita e é bonita, Tati. O Damião falou ali, né, que é o mesmo diretor do This Is Us. Então, claro, né, o roteiro foi dele, a direção foi dele. E o que aconteceu? Todo mundo foi com a expectativa lá no alto, então o sarrafo estava alto, né, gente? E foi mal, né, gente? Foi assim. Bom, não, eu vou falar a minha opinião, né? Eu não gostei do filme, né? Porque eu não gosto desse estilo de filme, né? Ele traz muitas reflexões e isso é muito legal, e é por isso que a gente está trazendo aqui, porque é um filme que tem muitos assuntos pertinentes para a gente fazer assim essa análise espiritual do filme, mas assim o estilo da narrativa, né, que a narrativa do filme constrói, eu não gosto, mas assim,
Muita gente que eu conheço amou o filme, adorou, falou: "Nossa, tantas reflexões, tanta coisa legal e blá-blá-blá-blá", e gostou muito do filme. Então, cada um tem uma opinião, né. Eh, eu não gosto desse estilo de narrativa, né, mas tem muita gente que gosta, então vamos lá. O filme traz uma história de conexões, né, de encontros, desencontros, de pessoas que se encontram um ao acaso, né, e daí a gente traz isso para o espiritismo e pensa: "Será que é acaso? Será que o acaso existe? Será que essas conexões, essas ligações de uma pessoa com outra, é é acaso?" Bom, a gente tem que refletir que a gente tem o nosso livre-arbítrio, né? A gente tem o nosso livre-arbítrio, já vem no pacote, vem grátis aí pra gente. Então, tem coisas que a gente vai escolher um lado ou outro. Eu vou para essa cidade ou não vou, eu escolho esse trabalho ou outro. A gente tem escolhas, né? Mas tem coisas que a gente precisa passar, tem coisas que a gente já programou lá, né, na nossa, programação aqui da nossa vida, a gente faz ali uma programaçãozinha de algumas coisas principais que a gente precisa passar, de provas que a gente precisa passar, porque em alguns aspectos a gente vem aqui para melhorar. Então a gente tem a classe de provas que a gente precisa passar. A gente tem a classe. A gente não tem o, a Tatiana vai encontrar com o Damião, vai falar tal coisa dia tal e vai acontecer blá blá blá, né? Não, a gente também não foi assim tão exato, não foi, não foi, né. Mas a gente sabia que ia ter, a gente programou de uma certa forma que, né, teria esse encontro, teriam que fazer esse tipo de trabalho e tal e blá 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 blá. Talvez isso estava no nosso, que é o que a gente chama da nossa programação reencarnatória, né. E daí, talvez, somente talvez, porque somente talvez, porque eu não posso afirmar para vocês, né? Isso estava assim, escrito dessa forma, né? Porque nesse momento eu não tenho esse papel para dar para vocês para falar, ah, gente, eu escrevi isso mesmo, né? Não temos. Mas é, a gente pode afirmar que muitas das coisas a gente programou para passar, porque a gente tinha que aprender com este tipo de prova, com esse tipo de classe de provas, ou seja, eu tenho que passar pela prova da pobreza. Então, eu tenho uma classe de provas que é a prova da pobreza, né? Então, já venho numa família pobre, ou eu venho numa família e depois eu perco tudo e fico uma pessoa pobre. Então, assim, de alguma forma, essa pessoa precisa passar por essa classe de provas, tá? Algumas vezes ela vem já mais desenhada, vem nessa família e tal. Algumas vezes a gente dá uma volta. Vocês já assistiram Os Mensageiros 2? Assiste. Tem vezes que a gente falha. A gente programa uma coisa e nem sempre a gente consegue passar na provinha, tá? Tem ali. Se você não assistiu, ou se você quer ler o livro, leia o livro, Os Mensageiros. É bem legal para a gente entender um pouco dessa parte. E daí as histórias se conectam, né? Eu acredito, né? E dentro das coisas que a gente aprende no Espiritismo, que muitas das nossas conexões a gente realmente precisava passar por esse encontro, a gente precisava se conectar com essas pessoas desta maneira. Algumas vezes a gente falha, algumas vezes a gente vai por um outro caminho e algumas vezes o universo dá uma volta e faz a gente encontrar. Era para ter encontrado antes, não encontrou, mas deu uma volta e vai encontrar agora, né, Damião? O que que você acha?
Eu queria voltar um pouquinho, né, só para você que está aí nos acompanhando na sessão Pipoca entender. Foi assim, a Tati parou e falou: olha, assiste a Vida em Si. Aí eu assisti e faço parte daqueles que gostei. Falei, todo contente, eu gostei ela. Eu não gostei do filme. Falei, puxa, mas para a sessão Pipoca Espiritual tem muita reflexão. Porque a vida em si é um alento, justamente por voltar à Câmara para admirável, sim, para o admirável alma humana cheia de expectativas, de medos, de sonhos, de traumas, e pequenas alegrias, né, que culminam em tragédia, de mentiras que nos contam, que contamos para nós mesmos, a fim de justificar nossos erros, nossos acertos, e, sobretudo, aquilo que enxergamos como injustiça, onde vilão e herói são postos em dúvida a todo tempo, tudo para evocar uma forma bastante sutil, aquela que talvez seja a mais poderosa força civilizatória, que é o perdão. Existem coisas na vida da gente que a gente não deu o devido valor. E aí aquelas histórias, né? Quantos de nós não guardamos lixo na alma, guardamos mágoa, nos sentimos ofendidos com o que as pessoas dizem sobre nós, que fazem conosco? Para esse problema, um grande antídoto é o que a gente chama de perdão, perdoar e perdoar-se. Jamais conseguiremos perdoar um mau gesto de alguém, o erro de alguém, se não conseguirmos perdoar a nós mesmos. Então, gostei do filme, convido você para assistir, para que você também perceba, né, algumas das reflexões que, para acalmar a dor, é preciso abrir a mente, para buscar entender quantas surpresas boas ou más existem e nos esperam, ainda que pensemos que passemos por tanta dor que sofremos, parece que ser o fim. Toda tragédia não é um ponto final da nossa história. E o que o Espiritismo ensina é que a lei é uma só. Para cada ação que praticamos, colhemos reação. Sabemos que as grandes provas são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus. E a doutrina espírita enfatiza que Deus não nos julga e nem nos castiga. Na realidade, não existe o acaso. Questão 258 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se, antes de reencarnar, o espírito tem consciência ou previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena. E a resposta: ele próprio escolhe o gênero das provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Importante, igualmente, o comentário de Kardec na questão 738, dizendo que, venha por um flagelo a morte ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. Questão 859. Os espíritos dizem ao codificador que a fatalidade verdadeiramente só existe quando há o momento em que devemos aparecer e desaparecer deste mundo, Tati. Eu não acredito no acaso, como diz, né, ali no livro, né, o acaso não existe, né? Mas tudo bem se tem gente que acredita e tudo mais, né? Então, o Damião gostou do filme, tá vendo? São perfis diferentes, né? Então, eu não gosto desse tipo. Já aviso, quem não assistiu o filme, existem cenas fortes no filme, tá? Fortíssimas, né? E talvez por isso também eu não tenha gostado do filme, né? Mas, assim, são estilos, né? São estilos. Mas são cenas fortes que acontecem no filme. A gente não passa por nada em vão, né? Tudo pra gente é um aprendizado, né? A gente não passa por nada em vão, tudo é lição, né? Tudo a gente vai aprender alguma coisa com essa situação. Poxa, mas foi algo muito ruim que aconteceu, né? A gente sabe que as coisas ruins são difíceis da gente encarar como lição, de falar, não, o que eu aprendi com isso? Eu só sofri com isso. Mais para frente, depois que passar a dor, mais para frente, quando a gente conseguir pensar, né, um pouco no que a gente passou, no que aconteceu, a gente pode conseguir ver alguma lição. E não estou falando benefício, né? Ai, o que foi bom de ter da morte de alguém? Nunca é bom a morte de alguém, né? Mas o que eu aprendi com isso, com essa ausência? O que eu aprendi com essa saudade, com essa dor? Então a gente sempre aprende algo.
Então, esse é o tipo de aprendizado que a gente vai adquirindo com esses momentos de dor muito profunda. O filme conta a história de um casal, né, e que ele vai acontece um acidente, né, e ele fica muito traumatizado com isso, e então o filme ele uma parte do filme, né, ele contando isso e passando pela terapia, porque ele precisa superar esse momento, então exigem que ele passe por uma terapia tal foi a gravidade do que aconteceu, né, então por isso falo de cenas fortes, né? Porque acontece a cena, mostra a cena, né? Então, assim, tal foi a gravidade das coisas que ele passou que ele não consegue superar isso. Então, existem perdas que nos abalam e a forma com que essas coisas acontecem na nossa vida, que a gente vai precisar de muito auxílio material e auxílio espiritual. Então, eu estou falando de profissionais que vão ter que acompanhar a gente, de pessoas da nossa família que estarão do nosso lado, os nossos amigos, ou seja, uma rede de apoio que a gente vai precisar. A gente acabou de passar aí pelo Setembro Amarelo, né? Que é o mês que a gente fala desse apoio, né? A gente fala do suicídio, mas aí também não é só o suicídio, né? É o momento em que a gente não está bem, é o momento em que a gente está entristecido, que a gente quer se isolar um pouco, e é o momento que a gente faz toda essa campanha para falar: escuta o próximo, busca uma ajuda. Se você conhece uma pessoa que está assim, pergunta para ela o que ela está passando, o que ela precisa, porque esse apoio ele é muito necessário, né? Então, principalmente quando a gente passa por essa coisa do período do luto, né? Então, o luto, ele é um período muito difícil para nós, porque nós não estamos acostumados a lidar com a morte. Nós não falamos sobre a morte. E quando a morte acontece, a gente acha que depois que virou adulto vai ficar mais fácil, né? A gente vai aprender, porque a gente já sabe o que é a morte. Né? Quando a gente é criança, não, né? Foi para o papai do céu, virou estrelinha, blá, blá, blá. Então a gente se mascara, mas a gente acha que vai ser mais fácil de superar. E às vezes não é. Então, o filme mostra essa coisa da superação do luto e do quanto esse luto é difícil para muita gente, né, Damião? Sim, e aquilo, né? A gente sempre falando, sempre lembrando, né, que cada caso é um caso. Por exemplo, você pegar a questão 957 de O Livro dos Espíritos, o comentário de Allan Kardec, né, na questão 957, ele mostra que a observação realmente que os efeitos do suicídio não são idênticos. Ou seja, Kardec, em outras palavras, fala que cada caso é um caso. Trata-se aí de um problema de grande relevância de saúde pública. Né? No entanto, apesar dos avanços, ainda há bastante tabu, preconceito nessa luta. Então, falar é a melhor opção. Para o Espiritismo, o suicídio é uma triste ilusão, porque somos seres imortais e a vida continua absolutamente, além da morte do corpo físico. Então, precisamos falar de vida, precisamos falar de esperança. O importante é perceber que não estamos sozinhos e que podemos ajudar acolhendo, não julgando, compreendendo, respeitando. E aí também no filme, né, tem uma proposta muito bacana para a gente pensar. É possível viver somente um único amor ou abrir mão dele pela felicidade do outro? Ou simplesmente suportar o abandono ou nunca ter amado? Como é que você explica uma tragédia? Como você explica uma paixão? Né? É um filme aí, A Vida em Si. Hoje estamos falando do filme A Vida em Si. E o Livro dos Espíritos, Kardec formula os espíritos da codificação as perguntas de número 68 a 70, para compreender o significado de vida e de morte, Tati. A gente ainda tem muito tabu,
pela frente, né, muita dificuldade de falar sobre o assunto, e inclusive muitos centros espíritas ainda, têm dificuldades para falar sobre isso, dificuldades para se posicionar por causa do suicídio, falar desse tipo de morte, de outros tipos de morte, da morte do corpo físico, né. Então eu lembro quando eu comecei a trabalhar com as crianças, né, eu tinha que ensinar as crianças no centro, falar sobre a morte também, né, falar sobre a existência do espírito, né, e alguns pais vieram falar comigo, né, de por que que eu estava falando sobre aquilo, né, eu falei: "Mas você conversou com o seu filho?" Porque para eles era muito natural, para eles era tudo ok falar sobre aquilo, mas para os pais era difícil, porque daí eles vão perguntar em casa também, eles vão fazer comentários em casa, e para os pais aquilo era muito difícil. E daí, claro, é um trabalho que a gente tem que fazer com os pais e com os filhos, né. Então, falar da morte é difícil, porque a gente não está acostumado, mas a gente deveria falar sobre isso. Não é que vai ser fácil depois, quando a gente perder alguém que a gente ama, né, mas que a gente entenda que não é uma perda, para a gente entender que é algo passageiro, é algo enquanto a gente está aqui, porque depois existem reencontros, porque a gente vai se reencontrar espiritualmente. "Ai, mas quando", e já ouvi essas perguntas, "mas quando eu for para lá, essa pessoa vai estar me recebendo?" Não sei, não sei. E ninguém pode te afirmar isso, porque a gente realmente não sabe, né. Mas esse reencontro vai existir num momento ou outro. Aqui, lá, né, com essa forma, com a outra forma, a gente vai se reencontrar, porque as almas afins se reencontram, né. E a questão do suicídio, ela precisa ser falada, ela precisa ser debatida, ela precisa ser comentada, apesar de ainda ser um tabu em muitos locais. Né? E os números são cada vez maiores, e de pessoas que tentaram ou que querem tentar e que têm esses pensamentos e que a gente precisa ajudar, né? Então também é algo que nós viemos para fazer, né? O filme fala de muitas situações, e também além disso, ele também fala de abuso sexual, e fala de abuso sexual na infância. Coisa que nós também não comentamos, coisa que nós também não falamos, coisas que também são um tabu e que ainda é um tabu para as mulheres. A gente só vai conseguir falar sobre isso quando a gente for adulto, quando a gente não tiver mais contato, quando a gente já tiver na maturidade, e daí, e não falo só de mulheres, mulheres e homens abusados sexualmente, porque sim, existem muitos meninos que são abusados sexualmente. Eu já tive alguns programas de terapêuticos que eu fiz parte, e que uma pessoa virou no nosso grupo e falou assim: o número de pessoas abusadas sexualmente na infância é muito grande. Por exemplo, aqui deve ser mais ou menos 70% das pessoas que estão aqui devem já ter passado por alguma situação. Aí eu falei: "Imagina, número muito grande". E daí do nosso grupo que estava ali, falou assim: "Vocês não precisam contar nenhuma situação, mas as pessoas que já passaram por algum tipo de abuso sexual, levanta a mão". E era 70% das pessoas que estavam ali. E isso para mim foi um choque, porque eu falei: "Caramba, são pessoas que estão do meu lado. Não é o que eu vi na TV, que está na cidade tal, no país tal e longe. Não, está do meu lado". E quando a gente começa a trabalhar essa coisa da emoção e trabalhar com isso, e a gente começa a ouvir as histórias das pessoas, eu tive pessoas muito próximas de mim que eu jamais podia imaginar que me falaram de abusos. Então, é muito triste a gente saber que a gente só vai ter coragem de fazer alguma coisa
quando a gente já tiver mais de 30, que é o que acontece. Porque a gente tem medo, porque, claro, quando a gente é criança, a gente é indefeso, é o adulto que tem a força, é o adulto que tem o poder, é o adulto que é o nosso exemplo, né? Então, quando a gente chega num ponto de ter coragem de falar, quando a gente chega nisso, porque às vezes tem gente que não vai chegar nunca, né? Quando a gente chega nesse ponto, a gente já está bem mais velho. E a gente levou esse trauma, a gente levou todas as consequências disso por toda a nossa vida. E isso é muito grave, porque daí a gente tem algumas atitudes de rechaço, de não sei como fala mais, de deixar a pessoa mais isolada, ou uma pessoa mais agressiva, uma pessoa, né, que muda o seu tipo de comportamento, e a gente não sabe por que a pessoa é daquele jeito. E cada um reage de uma forma, a Damião estava falando, toda pessoa é única, né, como dizia Emmanuel, toda pessoa é única. Então, a gente tem toda essa questão difícil e tabus, a gente tem muitos tabus, inclusive nos centros espíritas também, né, Damião, em todos os ambientes. Sim, todos os ambientes, o centro espírita aquelas histórias, né, que a gente acaba percebendo. A doutrina é maravilhosa. Nós espíritas somos nós, né, seres imperfeitos, né? E aí estamos falando do filme A Vida em Si. E aí tem uma parte muito bacana também que eles discutem: os narradores das histórias não são confiáveis, pois eles conduzem a história de uma maneira que faz com que os fatos inesperados aconteçam, sendo o narrador não confiável à própria vida. A vida em si nos mostra como somos frágeis, a importância do momento presente. A vida pode ser a de qualquer um de nós, nossas emoções, nossas tragédias, nos incentivando a aproveitar cada momento, né? A gratidão pela vida, a gratidão pelas oportunidades, a gratidão pelos desafios. Deixo um convite para você. Questão 917 de O Livro dos Espíritos. Kardec aborda o assunto com muita propriedade, Tati. São coisas que a gente precisa refletir. O filme traz muitos temas num filme só, né? Ele traz também o tema do abandono, né? De quando a pessoa se sente abandonada ou quando a pessoa de fato é abandonada por alguém. Então, isso também traz a questão dos traumas ou da vivência ou do reviver aquilo que já aconteceu com você ou dos seus medos e tudo mais. Então, o que me trouxe muita reflexão no filme é o quanto a gente precisa trabalhar a nossa inteligência emocional, o quanto a gente precisa estar bem emocionalmente, porque quando essas coisas acontecerem com a gente, que vão nos abalar de qualquer forma, vão nos abalar, vão fazer com que a gente entre naquele período de vulnerabilidade que é normal para qualquer pessoa, que a gente esteja um pouco menos frágil, que a gente esteja um pouco mais preparado. Vou colocar o Damião aqui, que a gente já está no final. Que a gente esteja um pouco mais preparado para quando isso acontecer, né? Para que a gente fique bem depois. Que o negócio também é depois, porque a gente continua vivendo, a gente continua aqui e a gente precisa pensar no amanhã. E pensando no amanhã, sexta-feira que vem, a gente está aqui de volta, semana que vem com vocês, para falar de um novo filme, para falar de uma nova série ou de um novo desenho. E eu vou pedir para vocês, deixa o seu like aqui para gente, deixa a sua opinião, escreve para gente, dá dica para gente de filmes, confere lá no nosso canal, Tatiana Benites, no YouTube, o quanto que a gente já falou de outros filmes e de outras séries. E fica com a gente que a gente volta na semana que vem. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou Sessão Pipoca Espiritual.